Amém. Bom dia a todos, amém. A paz do Senhor, amém. Vocês chegaram? Amém? Bom dia, que Deus abençoe vocês. É um privilégio poder estar aqui nesta manhã, né? Já choramos bastante diante daquilo que nós acreditamos que Deus tem a manifestar em nossos corações. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, um amigo que a gente está por aí, né? Pastor Zé Carlos é difícil, ligado 220, mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, incansável, imparável, mas quero agradecer a Deus pela sua vida, da sua esposa. Como eu já sou de casa, eu não vou me apresentar, mas quero louvar a Deus pela vida da minha esposa e também do diácono Rose, né? Pela segunda vez acho que a gente se encontra, congregamos na mesma igreja, mas a gente sai pouco junto, né? A agenda dele é mais cheia do que a minha, então tento levar, mas é difícil, mas estamos felizes por poder estar juntos aqui nesta manhã, amém? Vamos meditar na palavra, Lucas capítulo de número 11, Lucas capítulo 11, quero agradecer a Deus também pela vida do Ismael e da Miriam, amém, Deus abençoe. Miriam pega no meu pé, né? Estou querendo contratar a Miriam, mas está difícil, tá bom, Deus abençoe, ano que vem, em nome de Jesus, Deus vai abençoar, estou crendo que vai ser um menino, mas Deus sabe de todas as coisas, amém, um sapatinho a gente vai dar, tá bom? Em nome de Jesus, já recebeu uma benção. Ok, vamos lá? Projetor? Vai projetar? Vai dar? Amém? Lucas capítulo 11, ao meu amigo lá, Rafael Bepler, amigo, né? Deus abençoe a sua vida. Projetor, eu sei que hoje é domingo de manhã, então eu quero pedir você para me ajudar a fazer Lucas capítulo 11, verso 1, nós vamos ler o verso até o 11, eu sei que é uma leitura extensa, mas eu preciso meditar nessa palavra com você. Pablo, está de folga? Você me dá uma força ali. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betifagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos. E lhes recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achegai-vos um jumentinho amarrado. Repita comigo: um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda havia montado, e soltou e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir por que fazer isto, replicai: o Senhor precisa dele, sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: que fazeis soltando este jumentinho? Ele, todavia, justificaram-se conforme Jesus o orientara, diante dos que haviam permitido seguir. E assim trouxeram o jumentinho aonde estavam, selaram com seus mantos e Jesus o montou. Repita comigo: selaram com seus mantos. E muitas pessoas estendiam os seus mantos pelos caminhos, outros espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana mais elevado nos céus. Então Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Amém? Sei que é uma leitura um pouco extensiva, mas é importante nós
termos lido, porque essa história nada mais, nada menos do que é Jesus entrando em Jerusalém. Eu acredito que você já tenha lido esta passagem em algum momento da sua vida, e Jesus ele estava fazendo uma entrada triunfal, e nessa entrada triunfal, como você bem sabe, todo rei gosta de ser aclamado. Mas aqui há na história um personagem, se eu posso assim dizer, que era um animal, que era este jumentinho. Eu quero transformar este jumentinho aqui em chamado ou em ministério. Esse jumentinho aqui, Jesus ele ainda não havia chegado em Jerusalém, estava em Betifagé e Betânia. Jesus, quando ele foi chegar para entrar em Jerusalém, ele para em uma aldeia anterior, e ele vai dizer para os seus discípulos, alguns chegam a dizer que esses discípulos aqui, possivelmente um deles era Pedro. Jesus então, antes de entrar, ele vai dizer para esses discípulos: olha, eu quero que você busque um jumentinho. Em Mateus vai falar que havia a jumentinha, né, a mãe do jumentinho, e este pequeno jumentinho novo. O interessante é que antes de nós aprofundarmos aqui dentro dessa palavra, nós vamos entender que Jesus ele não é pego de surpresa. Jesus, antes de entrar para dentro de Jerusalém, ele entende que ele precisava cumprir o ministério, aquilo que o profeta havia profetizado, que o rei iria entrar dentro da cidade, e quando ele entrasse dentro da cidade, ele iria sentado sobre um jumentinho. O interessante é que quando ele entra, antes, melhor dizendo, dele entrar, ele vai dizer: olha, pega o jumentinho e traz aqui. O interessante, o primeiro ponto, nós estamos falando para ministérios de louvores, ou para ministérios, pessoas que têm ministério, assim como eu ou você, nós temos um ministério da parte de Deus. E nessa introdução, quero dizer que Deus não é pego de surpresa mediante a qualquer desafio que nós estamos propícios a passar. Eu posso ser surpreendido, mas Deus jamais será surpreendido. Diante desse ministério, Jesus vai falar: olha, vai e pega a jumentinha, um jumentinho novo que nunca havia sido montado. Por quê? Porque você vai ver lá no livro de Levítico que nenhum animal que fosse consagrado ao Senhor, nenhum dele poderia ter sido montado, ou ele não poderia ter sido utilizado, a não ser para o fim daquele propósito. Então, quando Jesus fala: vai e busca este jumentinho que ainda não havia sido montado, Jesus estava querendo dizer que para o exercício do ministério, nós não podemos ser consagrados a outra coisa a não ser para o ministério. Diante daquilo que Deus nos chama para exercitar ou para fazer, não existe dubiedade, não existe duas coisas. Se Deus te chamou para o ministério, você vai exercer esse ministério. Não estou falando que você não vai poder trabalhar em outras áreas, eu estou dizendo que existem coisas que Deus chamou pessoas para viver o ministério, que Ele vai até tentar viver outras coisas, mas ele não vai conseguir, porque Deus chamou ele para viver aquele ministério. Já conversa com alguém que tem uma chamada de Deus na sua vida, essa pessoa que não quer viver a chamada, o coração dessa pessoa, ele fica um coração inquieto. Enquanto ele não vive o propósito, ele não tem paz. Enquanto ele não cumpre aquilo que Deus manda ele cumprir, ele não consegue descansar. Ele vira para um lado para o outro na cama, não consegue dormir. Parece que tudo sai fora do controle, porque quem tem chamado não tem escolha. Vira para essa pessoa do lado e diga: quem tem chamado não tem escolha. Isso. Eu sou que nem carro a álcool, eu vou esquentando ainda devagarzinho, tá bom? Não sou híbrido ainda não, eu estou no carro a álcool ainda. Então é interessante você pensar o seguinte: olha, eu
desculpa a expressão, desculpa a metodologia, mas eu sou um jumentinho de Jesus. Em que sentido? Porque eu fui consagrado e separado para um propósito extraordinário. Talvez a mãe desse jumentinho não sabia qual era a profundidade dele, mas Jesus já sabia que aquele animal era separado para a entrada em Jerusalém. Deixa eu te dizer uma palavra, talvez no tempo da escola, você não sabia por que Deus não permitia que você vivesse algumas coisas, você dizia assim, eu queria tanto estar ali, eu queria tanto fazer isso, por que Deus não permite? Deixa eu te dizer, porque você foi separado para algo extraordinário. Pastor, eu estou me sentindo amarrado, eu estou me sentindo preso. Não tem problema, porque quando Jesus chegar no teu ministério, você vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E é interessante que esse animal, esse jumentinho aqui, ele estava amarrado, estava preso, mas quando os discípulos chegaram, soltaram ele e levaram ele até Jesus. Porque enquanto nós não vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva, irmão, você não vai se sentir livre. Como eu estou pregando para ministérios aqui, ministérios de louvores, ou ministros de louvor, existem quantas pessoas já ministraram aqui em cima do altar e se sentiu preso, antes de subir no altar? No exercício da pregação da palavra, quantos antes de subir no altar para pregar, se sentiu preso, mas quando subiu aqui no altar, você se sentiu livre? Não é verdade? Porque se ministério fosse só fazer para Jesus enquanto as coisas estão boas, só enquanto você está livre, você nunca vai fazer. Porque ministério não tem a ver com hora e nem momento, tem a ver com propósito. O jumentinho estava ali separado e Jesus queria usar exatamente ele. Porque se fosse eu, irmão, vamos falar a verdade, aqui no Brasil, é claro que depois eu vou entrar um pouquinho nisso, na tradição, aqui no Brasil, não se usa muito, eita glória a Deus, a confirmação, não se usa muito jumentinho para a gente andar na rua, né? Tem um lugar em São Paulo, estava pesquisando, que os jumentos ali, eles custam de 15 a 20 mil jumentinhos domados ali e tal, para poder andar. Só que dentro dessa cultura aqui judaica, o jumentinho, ele é um animal valorizado. Então esse animal, ele era pequeno, ele era novo, e Jesus manda buscar, e quando manda buscar, e aqui eu quero entrar na mensagem nesta manhã, que quando Jesus vai montar no jumentinho, a Bíblia diz que os discípulos tiraram as suas capas. Capa na Bíblia significa ministério, capa na Bíblia significa chamado, capa na Bíblia significa unção, separado para algo específico. Você vai ver no Antigo Testamento a capa que Elias entregou para Eliseu. No Novo Testamento você vai ver a capa que Paulo manda buscar para ele. Então a capa significa ministério, capa significa unção. Então quando os discípulos tiram a capa e colocam sobre o jumentinho, eles estavam querendo dizer uma coisa que nós, como pregadores e pessoas que têm ministério, precisam entender, que a capa não é nossa. Você tem um chamado da parte de Deus, mas a capa não é sua, a capa é de Jesus. Eu posso tocar, eu posso pregar, eu posso ministrar, eu posso fazer tantas coisas, mas a capa não é minha, a capa só serve para servir alguém e servir a Jesus. Eu posso subir neste altar e orar e pessoas serem curadas, mas eu preciso entender que esta capa não serve para mim, esta capa serve para eu entregar para Jesus. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos exercer esse ministério, esta chamada. E nós vamos ter até a capa para poder colocar, mas a capa, ela só tem sentido quando a capa, ela está realizando um propósito. E aí eu lhe pergunto nesta manhã, aonde está a sua capa? Aonde você colocou a sua capa? Usa um vício assembleano aqui, vira para o seu irmão do lado e diga, aonde está a sua capa? Aonde você deixou a sua capa?
Porque a capa aqui, ela significa, é importante na nossa vida, em momentos de nós subirmos o altar para ministrar, é importante tirarmos a capa. Vocês até me conhecem, mas quem me conhece muito é minha esposa, e quem me conhece também é o diácono Rosa. Só Deus sabe quantos momentos na minha igreja local, que eu subi no altar para pregar, eu precisei tirar a capa. E quantos momentos da sua vida serão necessários para que você tenha que tirar a capa? Mas a capa, tirar a capa não é simplesmente você estar aqui e se colocar de pé, não. Tirar a capa das nossas vidas é dizer: Senhor, eu até tenho talentos, Senhor, eu até tenho ministério, Senhor, eu até tenho uma chamada, mas eu entrego tudo a Ti para que o Senhor a utilize. Porque não tem sentido na nossa vida nós termos tantos talentos, se não for para Jesus utilizar. Senhor, eu até sei acordes, Senhor, eu até sei notas, Senhor, eu até sei melodias, Senhor, eu até consigo cantar muito bem, mas eu não quero a capa para mim, eu quero a capa para entregar para Ti. Porque ministério não é ser visto, ministério é serviço. Em muitos momentos da minha vida, queridos, eu precisei aprender a tirar a capa. Eu não sei se eu disse isso no outro encontro que nós tivemos aqui, que eu tentei bater bateria, e chegou uma certa vez que a banda da igreja onde nós fomos tocar em um evento lá em São José do Vale do Rio Preto, e aí montaram um palco muito grande. Nessa noite o baterista a nossa igreja tocamos, e o baterista da cantora que havia faltado do culto, estava passando mal, não foi. E dentro daqueles músicos que estavam ali, me escolheram para tocar. E aí, o Rafael vai me entender, que aí quando você vai tocar no palco, né, bateria microfonada, aquela coisa maravilhosa, e a plateia lá embaixo, o seu ego, ele dá querendo ou não, ele dá uma elevada, sim ou não? Não, né? Vocês são muito crentes. Então o ego ele dá uma elevada, e aí você quer dar mais tocando para uma banda, né? Assim, para cantora famosa, e aí o seu ego dá aquela elevada, você quer, né, fazer aquelas viradas que você costuma fazer. E aí quando eu fui ministrar, quando nós fomos tocar, o líder daquela banda chegou para mim e falou assim: eu não te conheço, é a primeira vez que nós vamos tocar juntos, são essas músicas aqui que nós vamos tocar. E ele disse uma frase para mim que marcou minha vida. Ele disse assim: menos é mais. Menos é mais. E ali eu entendi, lendo esse texto, que aquilo que ele queria me dizer ali é exatamente que menos é mais. Ele não estava querendo me dizer sobre as viradas. Ele não estava querendo me dizer que eu posso fazer 1000 notas por minuto. Ele não queria me dizer que eu poderia fazer tantas coisas ali naquele exato momento na qual eu iria subir naquele palco para tocar. Ele queria dizer para mim: tira a capa. Porque quando você tira a capa, não é você que está usando a capa, é Jesus que está usando a capa. Porque tem hora que nós queremos usar a capa, e é lindo usar a capa, é lindo estar na frente, é lindo a luz brilhar sobre nós, e vocês me verem aqui, e os celulares estarem me filmando, nós estamos ao vivo, e seja o que for, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas às vezes eu tenho que tirar a capa lá dentro do meu quarto, passar as madrugadas orando, buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, o meu talento não é para mim, o meu talento não é para satisfazer o meu próprio ego, mas o meu talento é para servir a Ti. Então, Jesus, eu te entrego a minha capa. Mais uma vez, pensa junto comigo. Nós precisamos devolver a capa para Jesus. Há quanto tempo você não ministra para você mesmo? Há quanto tempo você não canta para você mesmo? Há quanto tempo você não fecha a porta lá dentro do seu quarto, lá na sua casa, fecha a porta do seu quarto e você toca para você e Deus?
Há quanto tempo eu não entro dentro do meu quarto? Porque eu estava lembrando hoje, me arrumando para poder ir para a consagração da nossa igreja, que quando eu era adolescente e eu estava treinando pregar, e eu entrava dentro do banheiro, pegava o vidro de desodorante, ou ia tomar banho e pegava o coisa do condicionador, e eu pregava para mim mesmo dentro do banheiro. Só que tem hora que nós subimos no altar, e esse lugar é tão comum para nós, que nós esquecemos de tirar a capa. Se lembra a primeira vez que você cantou? Como é que você se sentiu na primeira vez que você cantou? Como é que você se sentiu na primeira vez que você pregou? Como é que foi? O nervosismo, você jejuou o dia inteiro, você ficou a semana toda preocupado, como é que eu vou tocar, como é que eu vou me sair, como é que eu vou, e você se preparou para aquele ambiente. Só que quando nós amadurecemos, nós não queremos tirar mais a capa, porque esse lugar se tornou um lugar comum para nós. Mas deixa eu te dizer uma palavra nessa noite: Jesus está nos convidando a tirar a capa. Este culto não é só mais um culto. Este culto não é só mais um culto. É o culto que o Senhor quer convidar ministros de louvor para um tempo de intimidade com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não está é bom para a igreja a excelência, é bom para a igreja a organização, mas o mundo não está precisando só de organização, o mundo não está precisando só de excelência, o mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo, que resolveram entregar a capa para Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser usado por Ti. Não estou pregando contra a excelência, pelo contrário, nós temos que buscar a excelência. Para eu estar ministrando aqui para vocês, eu passei horas estudando, passei horas buscando ao Senhor, mas não é sobre isso. Eu quero dizer uma coisa para você, que o mundo ele não precisa do perfeccionismo. O perfeccionismo é para nós entendermos que aquilo que precisamos fazer para Deus tem que ser realmente de fato perfeito, mas o mundo está precisando de ministros de louvor cheios do Espírito Santo, de pregadores cheios do Espírito Santo, de pessoas que fazem artes na igreja cheias do Espírito Santo, de pessoas que operam som cheios do Espírito Santo, de pastores cheios do Espírito Santo, porque o mundo, querido, o mundo está em caos, e quando nós estamos aqui subindo neste altar, nós precisamos estar como tochas vivas na mão do Senhor. Vira para o seu irmão do lado e diga: você está cheio do Espírito Santo? Entrega a capa. Poderia ficar só nessa entrega a capa aqui, mas eu preciso ir mais além, porque o Espírito Santo precisa sarar dentro de nós. A segunda coisa que eles fizeram aqui, primeiro foi entregar a capa. Segundo, a Bíblia diz que eles cortaram os ramos para Jesus pisar. E eu vou te dizer que não foi Jesus que pisou nos ramos, foi o jumentinho que pisou nos ramos. Eu não sei se você gosta de roça que nem eu, mas eu amo roça. Não tenho aptidão para isso não, mas eu amo roça. De ir lá pegar couve lá mesmo, sabe? De você colher, você pegar, tirar o tomate, eu amo isso. Mas eu não tenho muita aptidão para isso não. Nem coluna. Mas eles foram lá tirar os ramos. E a Bíblia diz que eles foram tirar os ramos no campo, não na cidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles fizeram um sacrifício, eles foram buscar, para que eles pudessem trazer de volta, que aonde o jumentinho fosse passar, o jumentinho pisasse nos ramos. O ramo aqui significa sacrifício, o ramo aqui significa esforço, o ramo aqui significa fazer um pouco a mais. Só que interessante aqui, que o Espírito Santo de Deus iluminou a minha mente, é o seguinte: que fazer um pouco a mais, a capa para entregar para Jesus, mas fazer um pouco a mais é para entregar para o ministério. Porque a capa eu entrego para Jesus usar a capa. Já o sacrifício que eu vou fazer, eu não vou entregar para Jesus o sacrifício. Eu vou entregar, melhor dizendo, eu vou entregar para Jesus, mas é para o meu chamado utilizar.
Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer simples. Que existem coisas da nossa vida que a gente vai ter que se esforçar um pouquinho a mais, porque aquilo que nós vamos fazer a mais é o nosso ministério que vai utilizar. Eu não gosto de jejuar, mas o jejum não é para você simplesmente só entregar para Jesus, é para você capacitar o seu ministério. Ou você acha que é fácil você abster de comer? Não estou falando isso para me vangloriar, mas todas as terças-feiras, o Espírito Santo de Deus, todas as terças, nós temos uma série de mensagens na igreja, e eu estou pregando o livro de Atos, o livro todo. E tem, todas as terças-feiras, o Espírito Santo de Deus inclinou meu coração para jejuar 24 horas em prol da mensagem que eu vou pregar à noite. Irmão, e é fácil fazer isso? Não é fácil. É simples fazer? Não é simples. Mas eu entendi que para que o meu ministério pise em caminhos preparados também para o Senhor, eu preciso ir buscar no campo. Eu tive um pastor que me discipulou, o pastor Ivan Teixeira, e ele, toda vez que eu ia, que tinha um churrasco de jovens na igreja, o pastor Ivan Teixeira falava assim: você não vai no churrasco, você vai vir para cá, porque eu quero ensinar você teologia e você pregar. Enquanto os jovens estavam no churrasco, eu estava sentado ouvindo ele pregar, e ele falava, irmão, é agora aquela mensagem de Paulo que Eutico senta na janela e cai, sabe? E ele ficava ali horas e horas, eu e ele falando e eu ouvindo, ele falando e eu ouvindo. E quando eu queria falar, ele falava assim: fica quieto que você veio aqui para aprender. E ele falando. Sabe por quê, queridos? Porque ministérios têm sacrifícios. Existem momentos que eu quero ficar um pouquinho mais deitado com a minha esposa na cama. E ela sabe que existem momentos que todos os dias, na verdade, eu preciso acordar 3, 4 horas da manhã para ir para o quarto orar e estudar. E eu não recebo oferta da igreja. E eu trabalho. Mas eu entendi que eu preciso colocar ramos para que o meu ministério pise em cima. Eu sei que essa mensagem nessa parte tem sido um pouco dura, mas eu não posso falar para ministros de louvores, porque você não toca o corpo, você toca a alma de pessoas. E aquilo que você faz no altar, ele não tem impacto de horas, ele tem impacto de eternidade. Aquilo que eu prego aqui, queridos, ele não vai ter impacto de horas, ele tem impacto de eternidade. Porque através daquilo que eu prego aqui, eu posso lançar talvez uma palavra que essa alma vai para o inferno e não para o céu. Você sabe, entender de melodia ou não entender de melodia, nós compreendemos que existem notas musicais que levam aquela pessoa a um sentimento de tristeza ou de alegria. Existem letras que têm a capacidade de fazer com que você chore ou que você fique feliz. As notas menores, as notas maiores, os sustenidos e os bemóis, eles têm a capacidade de transportar você, os seus sentimentos para inúmeras áreas. Então eu não estou falando aqui simplesmente para alguém que assume o altar e apenas canta ou apenas prega. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus escolheu para um tão grande chamado, que Deus vai usar pessoas aqui para libertar outras vidas das prisões espirituais. Só que caminhando para o fim, essa canção aqui estava certa. O rapaz que projeta ali, ele está ali? Projeta só para mim, por favor, verso 9, Lucas 11, 9. Lucas não, perdão, querido, Marcos. Eu que falei errado, Marcos 11, 9. Eu falei errado para você. Lê para mim, todos que acreditam que tem um chamado da parte de Deus.
dizendo, Hosana. Versículo 10. De novo. Esse cântico aqui, está certo ou está errado? Esse louvor aqui, se você leu, essa adoração aqui está certa ou está errada? Se você tivesse alguém cantando essas palavras aqui, você diria que essa adoração estava certa ou estava errada? Hein? Pela letra. Vocês estão aqui? Certo ou errado? Fica com medo não. Certo ou errado? Certo. Por que ele disse alguma coisa demais? Volta aí para mim, por favor. Depois eu te dou um prêmio. Eu cumpri da última vez. É aquele que e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pela letra, essa canção, essa adoração não está errada. Porque ele vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer, não é a letra que está errada. Errada está a intenção do coração. Porque quando eu li esse texto aqui, o Espírito Santo de Deus falou comigo: olha, as palavras desses discípulos estão certas, mas a intenção do coração está errada. Eu fui tentar entender por que a intenção do coração está errada desses homens aqui. Porque a palavra, volta rapidinho, mais uma vez, a última vez que eu te peço isso. Porque a palavra Hosana aqui significa não Hosana de exaltação, mas significa Hosana de você é obrigado a me socorrer. No original, essa palavra Hosana aqui, colocada nesse texto, quer dizer: Jesus, tu és obrigado a me socorrer. Porque o povo judeu estava esperando um Jesus que viesse como um rei, que viesse guerrear em prol daquela nação, em prol daquele povo. Mas como Jesus estava voltando montado num jumentinho, Jesus estava querendo dizer: olha, eu não estou vindo para Jerusalém da forma que você espera. E tem hora que nós, como ministros de louvores, nós estamos até... 2 minutos? Ah, tá, faz sinal para cá, né? Tem hora que nós, como ministros de louvores, nós adoramos até com a letra certa, mas com a intenção errada. Tem hora que nós até pregamos com a mensagem certa, mas com a intenção errada. E o Espírito Santo de Deus hoje deseja tratar nos nossos corações de uma maneira muito mais profunda do que nós imaginamos, porque hoje o Espírito Santo de Deus deseja conosco, como igreja, trabalhar no nosso interior, para que a mensagem seja certa e para que a intenção também seja correta. Hosana é o que bendito é o que vem em nome do Senhor. Seria uma letra extraordinária para uma música para este tempo. Mas o coração deles não estava esperando Jesus da forma que Jesus queria vir ou queria ir. A culpa é do Evânio. A culpa foi dele, ele que me chamou. Ele falou assim: não é para pregar não, é para dar um workshop. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Eu saio um pouquinho por aí. E quantas vezes nós vemos ministros de louvores com as letras boas, mas com as intenções erradas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos se prepararam para ministrar aqui nesta manhã e dizendo: Jesus, eu não vou entregar algo para a igreja, eu quero entregar algo para ti? Quantas vezes, agora eu vou falar de mim, quantas vezes eu subi no altar, dizendo: eu vou pregar, eu quero pregar. Assembleiano tem muito disso, né? Eu vou pregar porque eu quero, Jesus me usa hoje que eu quero virar aquela igreja. Eu quero que a igreja pegue fogo, eu quero que a igreja exploda, eu quero que a igreja... Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Entrega a capa. E hoje nessa simples mensagem, o que você está precisando entregar hoje para o Senhor?
Qual é a capa que você ainda não entregou? Qual foi os ramos que ainda você não botou no caminho para o seu ministério pisar? E qual é a música que você está cantando para o Senhor? E eu gostaria de orar por você. Evânio, eu vou aprender. Evânio. Deus marcou, Evânio, esse encontro aqui conosco nesta manhã, para antes de mudar a nossa performance, mudar a nossa mentalidade. E começar por mim. Quando o ministério de louvor aqui cantou, e os anjos clamam: Santo, Santo, Santo. Parecia que Jesus estava voltando para mim, eu sentado nessa cadeira. Porque eu disse para o Senhor: Senhor, eu não estou aqui simplesmente para pregar, porque muitas outras pessoas muito melhores do que eu poderiam estar pregando. Mas eu entendi, Senhor, que enquanto eu estiver aqui, eu preciso entregar-te as capas. E qual a capa que a gente está prendendo? Qual desculpa que nós estamos dando para o Senhor? Que eu não estou fazendo um pouco a mais. Como eu disse, há quanto tempo você não ministra para você mesmo? Há quanto tempo você não sobe no monte? E diz: Senhor, eu não estou aqui, Senhor, simplesmente pelo meu ministério, eu estou aqui para ter um encontro contigo. Há quanto tempo você não tranca a porta do seu quarto, como algumas vezes eu já fiz? Tranquei a porta do quarto, jogava a chave pelo lado de fora e falava para minha mãe, enquanto eu era solteiro, falava: só abre depois de 3 dias. Porque eu não quero simplesmente estar no altar. Porque eu entendi que eu não toco simplesmente para daqui a 1 hora. Eu toco almas para a eternidade. Você, desculpa, eu estou falando isso com muito carinho, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, mas tu és um jumentinho de Jesus, e Jesus deseja te usar de uma forma extraordinária. Por isso que existem muitos conflitos internos no seu coração, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de retroceder, vontade de largar tudo, vontade de viver outras coisas que não seja aquilo que Deus te chamou para viver, só que você não consegue, porque Deus não te dá descanso, enquanto você não viver aquilo que Deus tem. E eu vou orar. Eu queria pedir para que você se colocasse de pé agora, por favor. Eu queria que você escolhesse uma pessoa para você ficar do lado, uma dupla. Isso, fica em dupla. Se não tiver jeito, igual as 3 meninas estão ali, pode ser um trio mesmo, tá? Não precisa olhar para minha cara de triste não, pode ficar vocês 3 mesmo. Escolhe alguém, pode vir. Pode ir. Nós vamos fazer, o Evânio me deu 35 minutos, e eu vou terminar agora. Mas nós vamos fazer 3 orações específicas. A primeira oração que você vai fazer é: Senhor, tira a capa dele ou dela. Se for seu esposo, você vai dizer: Senhor, tira a capa do meu esposo. Se for sua amiga, Senhor, tira a capa da minha amiga. Se for seu pastor, sua pastora, Senhor, tira a capa. Segunda oração que nós vamos fazer específica é: Senhor, se ele não está conseguindo ir um pouco além, que o Senhor possa tocar para que ele possa ir um pouco além. E a terceira oração nós vamos fazer aqui: Senhor,
que as minhas intenções estejam certas diante da tua presença. Pai, eu oro e te agradeço pelo dia de hoje, pela festividade, Senhor Deus, que em tudo o seu nome tenha sido glorificado. Em nome de Jesus, Pai, nós te exaltamos e agradecemos pelo dia de hoje. Nos leve em segurança para nossas casas. E ao logo mais, Senhor, que nós possamos vir em segurança também para te adorar em nome de Jesus. Amém? Erga tuas mãos, receba a bênção do Senhor. Amém? Erga tuas mãos, receba a bênção do Senhor. Vamos declarar todos juntos? Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.